Pessoal que for assistir a aula, pode chegar aqui para frente, por favor. Amém, gente? Bom dia mais uma vez. Olha, já fazem algumas aulas que nós estamos trabalhando o tema de evangelização, certo? Então, o pastor Carlos Felipe deu algumas aulas sobre o tema e está sendo muito bom porque a gente está trabalhando isso em conjunto agora com esse novo projeto da Casa de Paz. Eu creio que é uma ferramenta que pode abençoar muito você na sua jornada, tanto na sua fé, no seu relacionamento com Deus, no seu desenvolvimento também como cristão, que recebeu esse chamado do Senhor, que é o Ministério da Reconciliação, de levar o reino de Deus aos perdidos e trazer os perdidos à mensagem do Evangelho. E é uma ferramenta muito boa para você trabalhar agora também, pegando esse impulso aí da Casa de Paz. Vocês têm coisa para anotar aí? Caderno, caneta, celular? Que hoje a gente não vai usar o slide, a gente vai falar sobre métodos de evangelização. Métodos de evangelização. Quando a gente pensa em evangelização, vamos bater um papo aqui agora. O que vem na sua cabeça quando você pensa por evangelização? Falar a palavra de Deus. Mais alguém? Levar uma pessoa a Cristo. Evangelização, essa palavra vem da palavra evangelho. Talvez alguns pastores já tenham coberto isso nas aulas. E essa palavra evangelho, evangelion no grego, significa trazer boas novas. Quando a gente observa agora a vida de Jesus, em História da Igreja a gente falou daquele período ali, né? O movimento de Jesus. Uma das características do movimento de Jesus, o Messias e seus 12 discípulos, foi trazer essa noção de que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Com a chegada do Messias, nós vemos algumas profecias que foram dadas ao povo de Israel sendo cumpridas, como, por exemplo, Jesus diz isso até para os discípulos de João Batista, quando os discípulos de João Batista vêm até ele e dizem que será que esse mesmo é o Messias? Porque João Batista agora está preso e na prisão tem momentos de dúvida sobre o chamado de Jesus. E Jesus refuta os discípulos de João Batista citando o profeta Isaías. Olhem, diga para João que os cegos veem, que os coxos andam e que aos pobres é chegado o reino de Deus. Então, a mensagem do reino de Deus normalmente, quando a gente compara com a noção que a gente tem de evangelização, não é essa noção de fazer com que uma pessoa repita uma oração e agora, porque essa pessoa repetiu uma oração, agora ela é crente. A noção de evangelismo, olhando para a história da igreja e olhando até para a nossa teologia bíblica, não está muito atrelada com essa noção de fazer alguém repetir uma oração. Como se essas palavras que soassem como uma oração ali repetida, como se fossem essas palavras que têm poder. Valeu. Não é a repetição da oração que vai transformar a vida de alguém. Jesus está dando essa noção de que o reino de Deus é chegado aos homens agora. Aquilo que Jesus está tentando dizer parece com o seguinte: olha, vocês, povo de Israel e também os gentios, vocês viviam de uma maneira
mas agora vocês precisam serem transformados, vocês precisam ter o seu coração transformado, ter o seu coração mudado, para que isso habilite a vocês viverem da forma como a vida deve ser vivida no reino de Deus. Então, o evangelismo não é somente em relação a uma pessoa não é crente, nós damos lá as 4 leis espirituais, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente dá um folheto sobre as 4 leis espirituais, a gente ajuda a pessoa a repetir uma oração, ela repete a oração ali em 2 minutinhos, olha, a partir de hoje você é membro da família de Deus e você tem que fazer isso, isso e isso. Não é bem assim. A noção de evangelismo está muito mais atrelada a uma forma de se viver. A uma forma de se viver. E nessa forma eu sou transformado pelo poder do Espírito Santo e eu vivo uma vida como se vive no reino de Deus. Então a mensagem do reino de Deus ela vai muito mais além do que orações a serem repetidas, do que um folheto que eu distribuo e agora eu entendi 4 segredos para me tornar um crente. Não tem nada a ver com isso. É muito mais a ver do que uma forma de se viver. E quando a gente pensa em evangelização, a gente está falando mais especificamente de maneiras de se comunicar essas verdades, né? E por isso que é importante a gente falar sobre alguns métodos agora. Hoje a gente vai cobrir 5 métodos que a gente tem para compartilhar a vida de Jesus, para introduzir esses temas do Evangelho, para introduzir a pessoa de Jesus, aquilo que ele tem feito na nossa vida, e também, mais além do que isso, como o Evangelho responde às questões da nossa cultura, como que o Evangelho responde às questões da nossa época, do mundo onde nós vivemos. Quando a gente estuda homilética, que é a arte da pregação, a doutrina da pregação, a gente aprende sobre uma coisa chamada exegese. O que é exegese? Exegese é quando eu pego o texto bíblico, e aí eu estou trabalhando com os originais, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, e eu vou pegar esse texto do original e eu vou usar uma série de estruturas para aplicar esse texto, para aplicar na pregação. Então, através da exegese, que é uma ciência teológica, eu vou lá no texto em original, em hebraico e em grego, através dessa exegese, eu traduzo essas mensagens para o dia de hoje e eu trago uma aplicação para a igreja. Então, por exemplo, eu estou estudando o texto de 1 Pedro. Através da exegese, eu vou lá no texto em grego, eu vou estudar aquilo que aquele texto tem para dizer, eu vou entender aquilo que Pedro quis dizer com esse texto. Né? A igreja ali que leu a carta de Pedro no 1º século, o que eles entenderam? Né? Esse versículo fez sentido para eles de qual forma? Eu vou pegar todos esses ensinamentos e eu vou trazer para o púlpito. O nome disso é exegese. Só que o pregador, nós precisamos fazer 2 tipos de exegeses. O primeiro é o do texto bíblico. O segundo é da nossa cultura. Porque senão a gente cai em 2 erros. Às vezes o pregador está falando do texto bíblico, mas de uma forma que não traz aplicação para a nossa vida aqui hoje, no Rio de Janeiro, no nosso contexto em Realengo. E aí o que a gente acaba fazendo? Respondendo perguntas que ninguém faz. Ou o contrário. Enquanto a nossa sociedade está fazendo um monte de pergunta fora da igreja, fora dos portões da igreja, nós não respondemos essas perguntas do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa cultura, das pessoas à nossa volta. Então, quando a gente pensa em evangelização, a gente precisa pensar nesses 2 componentes, tá? Nesses 2 braços. Eu preciso trazer as verdades da palavra de Deus, porque eu creio que as palavras de Deus trazem resposta à sede humana. Elas saciam a sede do mundo lá fora. Mas a palavra de Deus também precisa ser uma resposta para os questionamentos do mundo. Então, o mundo está perguntando lá fora, será que Deus existe? Se Deus existe, será que Jesus é Deus? Será que existiu mesmo uma pessoa chamada Jesus que andou nessa terra, que morreu e ao 3º dia ressuscitou? Então o mundo
está fazendo perguntas lá fora. As perguntas mudam, né, de acordo com cada cultura, de acordo com cada geração. E nós precisamos apresentar o Evangelho de forma que o Evangelho responda esses questionamentos. Para a gente não correr o risco de nós estarmos aqui dentro da igreja falando de um assunto, enquanto lá fora há outros questionamentos e nós não estamos trazendo resposta a esses questionamentos. A gente vê Jesus falando de assuntos que as pessoas estavam falando ali na época dele. Trazendo respostas para os debates que os fariseus tinham. Né? Jesus trazia... Você vê uma coisa que é interessante. O jeito que Jesus prega para um fariseu é diferente do jeito que ele prega para a mulher samaritana. Que é diferente do jeito que ele se apresenta para um coxo que está ali esperando no tanque de Betesda. Por quê? Porque eu preciso ter essa sensibilidade de entender com quem que eu estou falando, quem que é a minha audiência e que tipo de mensagem eu preciso trazer para sanar aquele questionamento daquela pessoa, daquele contexto. Amém? Então, a gente vai cobrir agora 5 áreas de evangelização que vão nos ajudar a trazer essas respostas. O primeiro a gente vai chamar de evangelismo explícito. Então, você pode escrever aí. Evangelismo explícito. O que a gente quer dizer com evangelismo explícito? Aqui é onde nós apresentamos o Evangelho, nós apresentamos a mensagem do Evangelho de forma clara e de forma explícita. Então, a pessoa com quem nós estamos compartilhando o Evangelho, elas estão entendendo que nós estamos compartilhando. Né? Nós apresentamos, introduzimos uma conversa evangelística, pedimos permissão. Olha, eu queria compartilhar da mensagem de Jesus com você. Olha, eu queria compartilhar um pouco da mensagem de Deus. Eu queria compartilhar um pouco do Evangelho. Será que você pode me dar um tempo? Evangelismo explícito. Eu me apresento e eu peço permissão para apresentar uma mensagem do Evangelho, de forma clara. Né? Onde que esse contexto se dá? Qual que é o contexto que pode receber esse tipo de pregação? Uma conversa de rua, batendo de porta em porta. Quem que é muito bom nisso? Os testemunhos de Jeová. Né? Evangelismo explícito. É um tipo de evangelização, de pregação explícita. Estou lá todo sábado de manhã, baixo na sua porta, queria compartilhar a mensagem de Jeová com você. Isso é um tipo de evangelismo explícito. Não é evangelismo porque não é do evangelho, mas é um tipo de pregação explícita. Quando eu estava no seminário, a gente fez um prático no sertão da Bahia. E a gente andava lá nas aldeias, nos povoados, e quilômetros e quilômetros, batendo de porta em porta. Olha, queria compartilhar a mensagem do Evangelho com você. Será que a gente pode entrar, tomar um café, comer um biju? E aí, geralmente, o pessoal perguntava lá, mas vocês são da lei dos crentes ou da lei do padre? A gente falava, a gente é da lei dos crentes. Então, não, obrigado, pode seguir. Mas isso é um tipo de evangelismo explícito. Eu me apresento, eu inicio uma conversa de forma clara e o intuito dessa conversa é o quê? Apresentar a mensagem do Evangelho. Então, num contexto de rua, então, às vezes, quando a gente faz evangelismo aí em praças, a gente chega, se apresenta, olha, eu queria compartilhar da mensagem do Evangelho com você. Você pode me dar um tempo? Agora, uma forma muito legal, que eu pessoalmente gostei bastante, é esse kit pet da paz aí, né? Que o pastor Felipe apresentou e o pastor João Luiz apresentaram no culto. Isso é uma baita de uma forma para você iniciar uma mensagem evangelística ali com o seu vizinho, com a sua vizinha, que ele já tem informações, a pessoa pode depois ler em casa, ler aquele folheto em casa, mas você pode usar aquilo também, né, como um quebra-gelo, porque tem ali o sachêzinho, mas também tem uma mensagem ali evangelística e você pedir um tempo para a pessoa para apresentar a mensagem do Evangelho, compartilhar da sua vida também. O importante é que, quando a gente fala de evangelismo explícito, nós precisamos deixar isso de forma muito clara. Seja
distribuindo folhetos na rua, seja fazendo convite para escutar mensagem, convite para vir ao culto. A gente deixa isso claro, né? E aí, uma vez que nós nos apresentamos, nós podemos, né, fazer perguntas para a pessoa, tentar trazer essa conversa para o nosso campo. Você tem alguma religião? O que você acredita? O que você crê que acontece depois da morte? O que significa andar com Deus? O que significa para você ser filho de Deus, ser um servo de Deus? E aí a gente entra nesse segundo ponto, que é o evangelismo natural. Então, no evangelismo explícito, eu apresento de forma clara e no evangelismo natural, eu trago a conversa para o campo do cristianismo. Então, eu me apresentei à pessoa, ou às vezes eu posso usar esse tipo de metodologia aqui para apresentar o evangelho para uma pessoa com quem eu já conheço, né? Eu não estou me introduzindo ali na hora, e nós trazemos essa conversa para o sentido da vida, para essa parte moral, para a parte ética da vida. Nós explicamos como que o evangelho é uma resposta para os questionamentos que vão surgir ali na conversa e como o evangelho é uma resposta aqui para a minha vida. Então, seria muito esquisito eu chegar na rua e me apresentar para uma pessoa e começar a contar a história da minha vida. Assim, quem perguntou? Né? Ninguém tem interesse. Então, explícito funciona mais nesses momentos onde eu não conheço a pessoa, preciso me apresentar e apresentar uma mensagem. Eu não posso chegar... Posso apresentar a mensagem do Evangelho para você? Pode sim. Então, meu nome é Leandro, cresci na igreja. Isso não é mensagem do Evangelho. Isso é mensagem do quê? Isso é meu testemunho pessoal. Não é mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é sobre somente como eu cheguei a crer que Jesus é Deus. Mas, numa conversa natural, eu posso trazer essa conversa, guiar essa conversa para os assuntos da fé, né? Então, aqui nós trazemos a conversa para o campo cristão. A Bianca está falando que isso é bom para a célula. Isso é muito bom para a célula mesmo, né? Principalmente quando a gente tem... você já está num ambiente ali de cristãos e de não cristãos também. São pessoas que já se conhecem, já passam tempo ali toda semana. E aqui nós temos essa chance de responder aos questionamentos da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma desilusão com Deus por conta de uma perda familiar, né? Eu tenho o caso agora de uma... Está gravando? Não, né? Não. Tem um caso de uma amiga minha que fez seminário comigo, missionária também, que no ano ali de 2020, 2021, naquela época de pandemia, a pessoa perdeu uma tia muito próxima, deu um mês, perdeu a avó, que era muito próxima, passou outro mês, perdeu a mãe, passou outro mês, o esposo perdeu a mãe. Sim, 6, 7 pessoas muito próximas faleceram. Em janeiro foi um amigo nosso de seminário, e aí, com a morte da mãe, ela falou, olha, Deus hoje morreu para mim também, né? Então, assim, pessoas vão estar no nosso contexto com esses tipos de dilemas. Então, no evangelismo natural, eu pego esses assuntos, a desilusão, a frustração, o vazio, e eu trago isso para o campo cristão, para o campo da fé, porque eu creio que a palavra de Deus sacia essa sede. A palavra de Deus, ela traz resposta para esses questionamentos. Então, evangelismo explícito, apresento de forma clara. Evangelismo natural, eu trago a conversa para o campo da fé.
E o terceiro é o evangelismo apologético. O que é apologética? Apologética é uma doutrina, é uma disciplina de teologia que estuda a defesa da fé. A defesa da fé cristã. Então, o que é apologética? Apologética, a gente vê muito em debate, por exemplo, né? Duas pessoas debatendo sobre a fé ou debatendo sobre uma doutrina específica. Só que apologética não é quando eu chego e eu apresento, eu inicio uma conversa ali e eu apresento Jesus. Apologética por exemplo, aqui, a gente falou de testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, porque Jesus é uma criatura. O que a apologética vai fazer? Vai pegar alguns argumentos bíblicos, alguns argumentos filosóficos, alguns argumentos da área de ética, da área moral, alguns argumentos históricos, às vezes alguns argumentos científicos. E a gente vai, né, misturar todos esses papéis e a gente vai trazer uma resposta às acusações dessas doutrinas, das heresias, da cultura, da filosofia. Então, um ateu, por exemplo, chega para você e fala que, não, eu não acredito que Deus existe. Como é que você inicia agora uma conversa? Como é que você vai defender a palavra de Deus, defender a Bíblia, com uma pessoa que nem crê? Quais são os argumentos que você poderia trazer? E aí eu creio que aqui na ETB a gente vai ter uma aula de apologética, que, pensando aqui no nosso contexto, é algo muito importante. É muito importante você ter essas ferramentas para você conversar, porque às vezes a gente fica acostumado a compartilhar do Evangelho com pessoas né, que são ok assim, com a ideia de Deus, não tem nada contra, às vezes é até desigrejado, uma pessoa que se afastou e agora está voltando. É mais fácil. Já é receptiva, a pessoa não tem nada contra a ideia. Agora, como é que eu vou apresentar a ideia do Evangelho para um ateu? Como é que eu vou defender que Jesus é Deus com um testemunho de Jeová? Com um espírita, que às vezes fica mais complicado ainda, porque Jesus é Deus, mas né, não tem uma obra de salvação, não tem uma obra ali da cruz do Calvário, não tem uma teologia mais específica sobre isso. Uhum. Não, por favor. Uhum. Inclusive, dentro das igrejas, as pessoas estão tendo uma ideia, estão passando uma ideia equivocada de Deus. Por exemplo, pessoas que antigamente você via defendendo a fé. Pessoas que antigamente você via defendendo a fé cristã. Então, falando de Jesus, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, sem Jesus, né? Eu acho até que a gente possa, talvez, trabalhar uma maneira, né, da gente tornar essa mensagem eficaz, mas talvez mais atraente. Mas muitas pessoas que faziam essa defesa de que Jesus é o único caminho, de que a gente tem que dar testemunho, que Jesus muda a nossa vida, que não tem como ter um encontro e permanecer igual. Hoje em dia a gente vê dentro das igrejas, e eu acho que a apologética também serve para isso, pessoas que têm essa ideia de que o importante é ser bom, porque quando você é bom, você está sendo uma espécie de Deus na Terra, e isso se misturando com o Evangelho. Até quando você estava dando as aulas, né, sobre os concílios e tudo isso, eu me identifiquei muito, porque eu tenho visto que tem esses dois extremos, né? A pessoa que não quer nada com Deus, e a gente precisa aprender a lidar, e as pessoas que estão absorvendo Deus de uma maneira meio mística dentro das igrejas cristãs, né? Exatamente. E apologética é uma resposta para isso também. Porque a gente pode usar a apologética tanto como uma forma de evangelização, mas, acima de tudo, a apologética é o quê? É a defesa da fé.
E eu não defendo a minha fé somente contra aquele que não é cristão. Eu defendo minha fé também no ambiente cristão. Então, por exemplo, uma coisa, Amanda lembrando aqui nas nossas aulas sobre concílios. Quem lembra aqui onde começaram as heresias que ameaçaram os primórdios da igreja? Dentro da igreja. Né? Heresias não surgem, não são ataques extra-eclesiásticos, são ataques dentro do contexto de igreja. Então, a apologética é essa doutrina cristã, essa ciência que estuda e que nos dá essas ferramentas para defender com argumentos da nossa fé. Então, a pessoa, por exemplo, às vezes que estuda bastante filosofia, que estuda bastante ateísmo, talvez dizer que Jesus veio encarnado, filho da Virgem Maria, viveu nessa terra uma vida santa, foi batizado, foi morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, talvez essa forma de apresentar a vida de Jesus não seja suficiente, porque você está falando de uma coisa já do qual a pessoa não acredita. Então, eu tenho que ir mais a fundo. Eu tenho que sustentar agora a existência de Deus. Às vezes, isso num campo filosófico até. E aqui, em apologética, a gente vai ter uma aula sobre isso, a gente vai estudar especificamente esses argumentos. Então, só como exemplo aqui, eu costumo trazer a área de trabalhar com os meus amigos ateus, por exemplo, a área de moralidade. Eu trago isso para a moral. Se Deus não existe, o que faz o errado ser errado? Se não existe um ser supremo maior, e aí a pessoa pode chamar do que quiser, mas se não existe esse ser supremo de onde nós tiramos bondade, o que é errado eu tirar em alguém e tirar a vida da pessoa? Acabou. O que faz o certo ser certo e o errado ser errado? Não tem. Se nós não temos um ser supremo, santo, que regula a vida no universo, quem vai me dizer o que é errado? De onde vem esse poder? Então não existe moral. Então, como disse Nietzsche, né? Aquela frase famosa, que a morte de Deus, que Deus está morto. Friedrich Nietzsche, aquele filósofo alemão, não estava dizendo que existia um ser chamado Deus e agora esse Deus está morto. Não era isso que ele estava tentando dizer. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a nossa cultura, a nossa geração não precisa mais da ideia de que Deus existe. E aí tem muitos ateus que usam os argumentos de Nietzsche para falar que Deus não existe, que Deus está morto. Só que você termina de ler o bendito livro de Nietzsche e ele chega a uma conclusão. Com a morte de Deus, nós temos a morte da moral, a morte do bem, a morte da ética. Então, se Deus não existe, e isso é um filósofo ateu que chega a essa conclusão, se Deus não existe, não é errado matar um bebê. Não é errado botar 6 milhões de judeus em campo de concentração e exterminá-los. Então, será que a gente consegue sustentar isso até o fim? Então, a apologética vai dar esses exemplos, essas ferramentas, fazendo uso não somente da teologia, dos estudos bíblicos, mas de filosofia também, para dar resposta a esses argumentos. Outro exemplo, trazendo isso agora do meu contexto de trabalho com muçulmanos. Tem uma doutrina muçulmana que chama doutrina Tahrif. Essa doutrina diz que a Bíblia foi corrompida no decorrer dos séculos. Então, uma coisa que é muito difícil na evangelização com muçulmanos é você usar a Bíblia para apresentar a mensagem do Evangelho. Você usar a Bíblia para sustentar realmente a vida de Jesus, quem Jesus foi, o que ele faz por nós. Porque o muçulmano vai chegar para você e falar, mas eu não acredito na Bíblia. Ora, se a pessoa não acredita na Bíblia, eu não tenho como usar a Bíblia como uma base de sustentação ali para aquilo que eu creio. Então, qual que é o segredo aqui? Eu não vou combater a descrença da pessoa na Bíblia. Eu vou combater o motivo pelo qual ela acredita que a Bíblia foi corrompida. E aí, em apologética contra o Islã, a gente tem duas vertentes aqui. Então,
Eu tenho um amigo que, uma vez numa conversa, ele falou isso. Não, mas a Bíblia foi corrompida. E aí eu perguntei para ele, tá bom, a Bíblia foi corrompida. Ela foi corrompida antes do profeta Maomé ou depois do profeta Maomé? E aí ele não soube muito bem o que dizer. É tipo, não estou me comparando não, tá, irmão? Entenda. Mas é tipo quando Jesus chega para os fariseus e pergunta, e vocês dizem que essa autoridade vem de onde, então? E aí os fariseus falam, caramba, se a gente falar que não é de Deus, a gente vai ter um problema. Se a gente falar que é de Deus, a gente vai ter um maior ainda. Então, se a Bíblia foi corrompida antes do profeta Maomé, não, primeiro, eles nunca vão falar que foi corrompida depois do profeta Maomé, porque o Maomé deixou o Alcorão. Eles creem que o Maomé recebeu uma revelação do alto, não lembro agora se foi de Gabriel ou de Miguel, mas um dos anjos vem e dá uma revelação a Maomé. Eles não vão dizer que a Bíblia foi corrompida depois de Maomé, porque depois de Maomé é o quê? É o Alcorão. Então, se ele diz, não, a Bíblia foi corrompida depois de Maomé, eu vou falar, então, Deus, em algum momento da história, ele tinha duas escrituras sagradas? Uma contradiz a outra, mas o Alcorão fala que Deus não pode se contradizer. A Bíblia fala isso e o Alcorão também fala. Deus não pode se contradizer. Então, não tem como ter duas verdades, a Bíblia e o Alcorão. E o Alcorão é baseado na Bíblia. Né? Grande parte dele é do Antigo Testamento. Uhum. Eles não se ligam muito no Novo Testamento, Uhum. mas no Antigo Testamento. Mas até no Novo Testamento tem parte contida no Alcorão. Tem muita história bíblica no Alcorão, tem muita história do jeitinho que está na Bíblia e tem muita história muito nada a ver. Tipo assim, sei lá, Josué arremessou a pedra na cabeça de Golias, Noé abriu o mar vermelho, umas histórias assim, meio muito desconexas. E aí, isso que o Samuel está falando. Maomé e o Islã está crescendo numa região onde já tinha igrejas, tinha o cristianismo nestoriano, o cristianismo oriental ali. Então, eles estão crescendo, é igual aqui, por exemplo, você perguntar para qualquer pessoa que não é crente se ela conhece a Bíblia, ela vai ter uma história ou outra. Vai saber, talvez, ali alguma coisa sobre, não sei, José do Egito, vai saber sobre quem foi Jesus, quem foi Abraão. Mesmo uma pessoa que nunca foi na igreja, por nascer, crescer no Brasil, a gente está num país cristão, majoritariamente, a pessoa vai ter uma noção ou outra. Maomé é a mesma coisa, ele está crescendo num ambiente onde ele conhece essas histórias, né? E a segunda... Uhum. Com relação ao caso da deturpação da Bíblia, eles dizem que a descendência de Abraão passou por Ismael e não por Isaac. E a gente sabe que quem foi, não chegou a ser oferecido sacrifício, né, porque não ia resolver o nosso problema, foi Isaac e não Ismael. Uhum. Eles pregam, eles têm direito lá no Monte Santo. Uhum. Você sabe disso melhor do que eu. Que por isso que tem aquela mesquita deles lá. Uhum. Ele foi Ismael. Então, quer dizer, uma deturpação da Bíblia. É. Se tem alguma coisa errada que aconteceu na Bíblia, eles mesmos que fizeram isso. Porque assim, a Bíblia realmente diz que Ismael seria abençoado. Deus abençoa Ismael, né? Deus vai ao encontro de Agar e fala que os filhos de Agar, Deus vai multiplicar a descendência, Deus vai abençoar. As mesmas bênçãos que ele dá para Abraão e para Sara. Só que nós entendemos que quem é o filho da promessa? Isaac, né? Não é Ismael. E o texto bíblico realmente traz isso. Então, qual que é o outro problema ali, voltando para o Alcorão? A Bíblia foi corrompida, tá bom, foi corrompida antes ou depois de Maomé? A pessoa provavelmente vai dizer que foi corrompida antes de Maomé. E aqui que entra a apologética. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Platão, de Aristóteles, quando a gente fala desses filósofos gregos, na maioria dos casos, sabe quantos documentos ali dos primeiros séculos a gente tem dessas pessoas? Cerca de 5,
10 documentos, 20 documentos, às vezes, que o documento mais próximo de onde a pessoa viveu tem mais de 500 anos de distância entre a vida do filósofo e o primeiro documento que descreve a vida dele. Alexandre o Grande, por exemplo. Alexandre o Grande foi uma figura histórica? Ele existiu? A gente tem 5 documentos antigos falando sobre Alexandre o Grande e a gente não tem documentos nenhum ali próximos nos primeiros séculos depois da vida de Alexandre. Mas ninguém fala que Alexandre o Grande não existiu. Qual que é o problema agora? O problema do Novo Testamento, para falar que o Novo Testamento não foi, que ele foi corrompido. Sabe quantas cópias a gente tem no grego, no idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, nos primeiros 200, 300 anos? 5.000. 5.000 cópias do Novo Testamento nos primeiros séculos, no idioma em que ele foi escrito. E aqui a gente não tem 5.000 cópias do Novo Testamento por completo. A gente tem os papiros, né? A gente tem um papiro com um pedaço ali do Evangelho de João, a gente tem outro com a carta aos Efésios, a gente tem outro do Evangelho de Mateus, outro de Apocalipse. E aí, quando a gente pega esses 5.000 documentos e a gente coloca, sabe os erros que tem? É vírgula, às vezes um erro de pontuação, às vezes um acento que o copista esqueceu de colocar. Então, são erros, até quando tem palavras escritas erradas, não são palavras que vão mudar a teologia do texto, que vão mudar o sentido do texto. Então, olha, se a Bíblia foi corrompida, toma aqui 5.000 documentos e me mostra onde foi. Aprende grego koiné, grego antigo, e me mostra onde que estão os erros. Porque, assim, o Alcorão, eu não tenho como traçar historicamente. Porque, assim, eles falam que, não, o Alcorão também não tem... uma das provas de que o Alcorão é o texto sagrado é porque a gente só tem uma cópia. E o Novo Testamento, vocês têm 20 traduções de Bíblia. Aí a gente fala, mas por que o Alcorão tem uma cópia? Porque lá no primeiro século, no século VII, quando Maomé começou a escrever, tinha 40 versões diferentes, e aí um sultão descendente de Maomé que tomou o poder não gostava desse fato de ter um monte de tradução e mandou queimar todas as outras. Aí é fácil, pô. Não é? Aí é fácil ter só uma tradição bíblica. Eu falo que a Almeida Revista Atualizada é a versão santa e queimo todas as NVI que existem. Queimo a mensagem. Aí é fácil, né? Então, o Alcorão foi desse mesmo jeito. Então, a apologética vai me dar essas ferramentas para trazer argumentos. Isso aqui é um argumento filosófico histórico. Não é um argumento da Bíblia. A Bíblia não diz lá que tem 5.000 manuscritos que vão sustentar a originalidade do texto. Então, com isso, eu consigo mostrar para o muçulmano que não foi corrompido. Se foi corrompido, foi depois de Maomé. E aí não é um problema dos cristãos. Porque nós temos as cópias para provar. Isso aqui é só em grego dos primeiros séculos. Se você pega as traduções latinas, são 20.000 documentos. 20.000 documentos mostrando a originalidade do texto bíblico e de que a nossa teologia não mudou. 2.000 anos de história da igreja, nossa teologia não mudou. Tá? Então, a apologética vai nos dar essas ferramentas. E aqui, lembrando que a gente precisa ter sabedoria também para entender que tem momento e momento, né? Na nossa conversa, eu não vou iniciar uma conversa com uma pessoa já jogando esses números na cara da pessoa, né? Muito deselegante. Eu, uma vez, cometi um erro desse, né? Eu fui puxar um assunto com um muçulmano e eu falei, não, mas me fala aí da jihad. Jihad é aquela noção da guerra santa, né? Que os muçulmanos têm que ir e têm que matar todos os infiéis. Eu comecei a conversa assim, eu vi no semblante da pessoa que qualquer chance que eu tinha de continuar conversando acabou ali na hora. E dito e feito. Né? É um erro meu, eu aprendi com aquilo. Então, isso aqui, a gente precisa estudar esses argumentos e trazendo para o nosso contexto, tá? Se bate um testemunho de Jeová na nossa casa, meu irmão, entra sim, por favor. Você gosta de café? Toma aqui um café, uma água, um pão de queijo e traz para o nosso campo. Só que para isso eu preciso o quê? Eu preciso conhecer minha Bíblia e eu preciso conhecer aquilo que eles pensam também. Para responder
Pedro diz isso. Estejam prontos para defender a razão da fé de vocês. O apóstolo Pedro está dizendo isso. Então, nós precisamos, olhando para o nosso contexto, religiões de matriz africana, espiritismo, testemunho de Jeová, até dentro dos outros cristianismos também, cristianismo romano, no nosso caso, catolicismo romano, eu preciso conhecer a minha fé e conhecer a fé da pessoa que está acusando o cristianismo. Amém? Quarto ponto. Contra-evangelismo. Anota aí. Quarto ponto, contra-evangelismo. O que é esse método contra-evangelístico? É quando eu inicio as conversas tentando saber do interesse e da fé da outra pessoa. Então, em apologética eu só estou respondendo a outras acusações. Eu não uso apologética para iniciar uma conversa, porque esse não é o nosso objetivo também, né? A apologética está lá para defender a fé cristã, não está lá para sair atacando as outras religiões. Mas no método contra-evangelístico, eu posso perguntar ali às pessoas, né, que têm alguma fé em alguma religião, a pessoa já do meu convívio, o que a pessoa pensa. Então, pensando no meu contexto aqui, eu posso perguntar para os meus amigos muçulmanos, cara, o que você entende sobre perdão? Deus perdoa o homem? E eu iniciei essa conversa porque eu sei que no Islã não tem essa noção de perdão. Né? O muçulmano vai ser fiel até a morte, vai comprar as passagens de avião, vai lá para a Arábia Saudita, vai ficar rodeando a Meca lá, aquele negócio que todo ano morrem milhares de pessoas pisoteadas, porque são milhões de pessoas andando ali, um sol de 50 graus, no fim do jejum do Ramadã. A pessoa vai para lá, vai ser o melhor muçulmano, mais fiel do mundo, e no final das contas, ele não tem certeza da salvação dele, porque Alá não perdoa pecados. Então a pessoa vai viver aqui de forma fiel e a eternidade dela está em jogo. Então eu vou perguntar, olha, o que você entende sobre perdão? Por exemplo, eu posso perguntar para um testemunho de Jeová, quem que é Jesus para você? Me explica aí o que você entende sobre a pessoa de Jesus, se Jesus é Deus, se ele foi um homem normal, se ele é uma pessoa eterna, ou se ele é uma criação de Deus. Me explica aí, por favor. Ou posso perguntar para um espírita, por exemplo, o que você entende que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Né? Tem essa passagem bíblica da cruz do Calvário. O que você entende que aconteceu ali? Então, no método contra-evangelístico, e eu não estou fazendo isso aqui não é uma pegadinha não, tá? Vou perguntar sobre perdão para o muçulmano, porque eu sei que o muçulmano não crê, eu vou pegar ele na curva. Não, isso aqui é de forma honesta mesmo. Aprendendo, tentando entender sobre a fé das pessoas, mostrando que eu realmente tenho interesse, não é só um interesse em evangelizar para trazer para a igreja e ganhar o brindezinho e concorrer ao negócio do iPhone no fim do culto, não. É porque Deus me chamou a amar essas pessoas e faz parte do amor entender a fé delas. Quando você se coloca na posição de escutar o outro, entender, demonstrar interesse, né? Quem é aquilo que ele está seguindo, quem é esse Deus que ele está conhecendo, e de uma forma bem assim, natural, realmente com interesse de entender por que ele faz aquilo, você abre uma porta gigantesca para que o outro, em algum momento, se você impor a sua vontade, ele vai chegar para você, agora sim, você me escutou tanto, quem é o teu Deus? Exato. Quem você serve? As portas se abrem, né? Você se coloca nessa posição de escutar. Exatamente. Se eu, por exemplo, tivesse tomado essa atitude com o meu amigo lá, cara, me explica aí, por favor, o que você entende sobre Guerra Santa. Isso é uma coisa que eu já escutei na minha vida, mas eu não entendo muito bem porque eu não sou muçulmano. Me explica aí, por favor. Respeitando, né? Eu não fiz isso. Eu cheguei, não, mas a jihad de Guerra Santa, então tu crê lá que, pô, eu tenho que morrer porque eu sou crente? Perdi ali. Então, apologética é a defesa da fé. Mais no método contra-evangelístico, eu estou fazendo essas perguntas, abrindo esse ambiente, mostrando para a pessoa que eu estou realmente interessado em escutá-la, não somente em convertê-la, para abrir essa oportunidade, primeiramente, para eu entender
de onde a pessoa está partindo, para aí, então, oferecer, né, as respostas da fé, como a gente viu, por exemplo, no método natural. Gente, está claro até aqui? Mais alguma pergunta? Pergunta sobre a fé da pessoa. Vamos lá, quinto e último. Quinto método evangelístico a gente vai chamar de atrativo. E aí tem uma palavra que explica melhor o método atrativo, a gente nem vai falar tanto sobre isso, que é isso aqui, olha. Testemunho. Mas em testemunho, nós não entendemos somente, olha, meu nome é Leandro, eu nasci na igreja, filho de diácono, santo a vida inteira, criança boa, nunca arrumou problema para ninguém, parará, e conta a história da minha vida. Não, testemunho, método atrativo, quer dizer sobre, no meu dia a dia, na minha vida pessoal, como filho, como esposo, como amigo, como que eu apresento a vida de Jesus no meu dia a dia, no meu contexto, né? E como a minha vida, como a sua vida, podem trazer respostas a esses questionamentos da vida, né? Então, a gente falou, por exemplo, no caso de uma pessoa que talvez, não sei aqui, já frequentou muito a igreja, mas foi muito machucada, passou por um contexto ali de um abuso espiritual, de abuso emocional, de lideranças de igrejas que são muito hierárquicas e comandam a vida das pessoas, fala com quem pode namorar, com quem pode casar, qual emprego que você pode ir, e se você não obedece, você não faz parte aqui da nossa patota, da nossa panela. Tem tanta gente que é machucada, não somente mundo afora, mas também dentro do contexto de igrejas, mas às vezes você tem uma história que pode ser uma resposta de restauração para a vida dessa pessoa. Ou, às vezes, alguém que passou por uma perda e o seu testemunho de vida, a sua história de vida, às vezes você tem uma experiência parecida. E no seu testemunho, ela pode, talvez, encontrar algo que vai fazer ela pensar, poxa, eu estou passando por essa situação, mas essa pessoa também está passando, e ela encontrou conforto, encontrou alívio da parte de Deus. Poxa, isso abre uma baita de uma porta. De modo que qualquer outro desses métodos, talvez não vão abrir. Se eu chegar para uma pessoa, olha, me dá 5 minutinhos, tem como você me dar 10, 15 minutos para eu compartilhar sobre Jesus com você? Às vezes a pessoa vai até me dar esse tempo. Mas essa conversa não vai chegar num nível tão profundo, onde ela vai poder se abrir e a gente vai conseguir conectar ali as nossas histórias, né? E eu acredito que isso é uma maneira que Deus usa muito. Deus usa muito. Quando eu cheguei no Quirguistão, tinha um casal brasileiro, o pastor Adércio e a Hilda, um casal de São Paulo. O pastor Adércio, ele foi pastor da Igreja Batista das Nações, ele foi pastor do Luiz Saião, na época que o Luiz Saião se converteu. Ele era um dos discipuladores do Luiz Saião na época. E ele foi um professor meu de seminário, foi professor de escatologia, e ele era líder do projeto com o qual a gente trabalhava lá no Quirguistão. E ele falava assim, olha, o chamado do missionário primário não é pregar, não é apologético, não é defender a fé. O chamado principal do missionário não é realizar estratégia, plantar a igreja, abrir negócio, abrir projeto social. O chamado primário do missionário é o do testemunho. E isso não é só para o missionário transcultural, isso é para nós também que estamos aqui no nosso contexto. O meu chamado primário, o seu chamado primário, é testemunhar, ser uma testemunha. E como que a gente fala isso? Vindo na igreja, no culto do Ano Novo, e dando lá um exemplo daquilo algo legal que Deus fez no nosso ano? Não. O que é testemunhar? Viver a vida de Jesus. Eu vivo a vida de Jesus. Eu vivo como Jesus de Nazaré viveu.
e em vivendo a sua vida, eu compartilho da mensagem do Evangelho. Isso não quer dizer que a pregação não tem esse lugar, isso não quer dizer que nós não devemos compartilhar, pelo contrário. Quando Jesus morre na cruz, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasga, e há escuridão, e há tremores. Imagina esse cenário. E tem um soldado ao pé da cruz, e ele olhando para essa cena, olhando para o que está acontecendo, ele diz, realmente ele era o Filho de Deus. Alguém pregou para ele? Alguém apresentou uma mensagem evangelística? Alguém pediu 15 minutos? Alguém foi defender a fé, mostrando como os deuses romanos são falsos? Não. Através da vida de Jesus, e isso é algo que aconteceu bastante na história, né? A gente falou sobre isso ali no primeiro século. Muitas pessoas estavam vindo para Cristo por causa do testemunho dos apóstolos. Cara, quem que morre por uma mentira? Quem que, sabendo que algo é mentira, é preso, é espancado, é açoitado, morre uma morte que ninguém deseja, que ninguém nem pensa, e a pessoa vai até o final sustentando uma mentira, sustentando algo que não acredita. Quem que faz uma coisa dessa? Aqueles apóstolos, os discípulos de Jesus, que não ganharam nada além de sofrimento e morte e perseguição, as pessoas estavam vendo a vida deles. Caramba, se essa pessoa, se esse cara, se esse homem, se essa mulher estão dispostos a morrer, a sofrer até a morte, tem alguma coisa ali. Que ninguém vai fazer isso por uma mentira. Eu não faria. Você faria? Você morreria por uma coisa que você não acredita? Nem as pessoas lá mundo afora. Então, meus irmãos, anotem isso. Durante a semana, eu vou alimentar lá no grupo da ETB e mandar mais uns vídeos, alguns materiais lá para a gente, durante a nossa semana, continuar pensando nesses temas, tá? E tome também o tempo de oração. Quando você for para casa, põe isso aqui diante do Senhor. Peça a Deus para te mostrar qual dessas áreas aqui talvez você já tenha o dom para isso. Né? Tem muita gente que tem o dom, por exemplo, de apologética e não sabe. Pessoa que às vezes tem interesse, quer aprender sobre outras religiões. Ou tem gente que tem facilidade em chegar para uma pessoa ali e apresentar já a mensagem do Evangelho. Eu trabalho com missões, por exemplo, mas eu reconheço, eu não sou bom nisso aqui, em evangelismo explícito. Tem gente que faz isso aqui muito melhor. Tem gente aqui na igreja, o pessoal do Ministério de Evangelismo é craque nisso aqui, em chegar e apresentar uma mensagem do Evangelho. Ou então, às vezes, você tem essa facilidade de guiar ali uma conversa, né, e trazer essa conversa para o lado cristão, para essas respostas, né, que a Bíblia oferece para os questionamentos da vida. Amém? Então, vamos passar um tempo orando sobre isso aí. Leva isso, passa um tempinho lendo na sua casa, vamos compartilhar, usar do material que eu vou mandar, e Deus com certeza vai te abençoar nessa caminhada evangelística. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e orar? Uhum. Exatamente. Amém. Eu fui alcançado pelo amor de Deus em Cristo, morrendo aquela morte horrível, para me salvar da maldição do pecado. Então, eu tenho que ser testemunha, mesmo que me puxe a vida. Amém. Enfrentar isso aí. Amém. Que Deus nos abençoe para ser essas testemunhas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, nós te agradecemos por essa classe, nós agradecemos pelas armas que o Senhor nos deu para compartilhar da mensagem do teu Evangelho, e nós pedimos que o Senhor nos forneça oportunidade nessa semana para compartilhar da nossa fé, para explicar sobre quem o Senhor é, não somente para o mundo, mas quem o Senhor é para nós, como o Senhor mudou a nossa vida pessoalmente.
nos dê essas oportunidades e abençoe as pessoas com as quais nós vamos compartilhar dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.